Os povos com quem convivemos, não lhes deixámos de facto muitas riquezas, mas deixámos-lhes, e eles também nos deixaram, esta certa paz morna, esta suavidade de viver. Todos muito misturados. Podemos não ser até muito misturados por genes, que somos, mas somos muito misturados culturalmente. E o que acontece é que nós partimos para o Japão em busca de um exotismo e de uma diferença, e se calhar aquilo que nos espera lá é justamente a semelhança, porque que é um pouco o movimento deste personagem do Nuno, quer dizer, ele parte justamente à procura da arte marcial, do lado espiritual, do Japão Zen, e aquilo que ele encontra é as pessoas da geração dele completamente obcecados por guitarras elétricas e por valores estéticas completamente ocidentais. E uma das linhas de leitura do livro é, claro, uma viagem ao Japão, país de contrastes, procura, busca, etc. Mas outra, para mim, e para o Jorge, muito, muito forte, é de que são 4 personagens desencontradas. São 4 pessoas, e isto toca muito, são pessoas que, como quase todos nós hoje em dia, se sentem amputados de parte de si. São desalmados, literalmente. A Teresa, por exemplo, aparece-nos no início simplesmente como uma rainha má. E, no entanto, ela acaba por chegar a uma espécie de redenção final. Eu acho que tanto para mim como o Rui nos agradam este tipo de personagens, os personagens que parecem muito maus no princípio e que depois afinal são bons, e os personagens que parecem ser muito bonzinhos e que afinal são um bocado crápula. Discutimos sempre tudo. O prazer é este, é eu desenhar com a cabeça e o António escrever com a cabeça. Por isso, por exemplo, a diferença de estilos entre a viagem do Nuno e a viagem da Teresa é muito clara para nós, e eu insisti muito. A viagem do mestre de karatê e da Teresa tem que ser mais careta. Uma das coisas que para mim que foi difícil e tanto que se tornou um pouco de uma piada é que o Rui tinha sítios onde ele queria que houvessem cenas de pancada. E eu dizia por brincadeira que a pancadaria é uma espécie de porno para o Rui, não é? Da pornografia para ele. O Jorge é muito mais revolucionário e muito mais pós-moderno do que eu. Eu sou muito mais conservador e mais clássico. E a luta era para mim importante, primeiro para dar o confronto visual entre a capoeira, que é brasileira, e o karatê, que é japonês. Há uma forma de lidarmos com os personagens nesta história que me faz, por exemplo, pensar muito no kabuki, no teatro tradicional japonês, em que as personagens de facto são apresentadas de maneira muito esquinada, muito acentuada, às vezes até um pouco grotesca e exagerada. O que se diz cá fora, que é olá, lindo dia, de que signo é que és? E o que se diz no subtexto, epá, boa como ao milho, não queres vir até a minha casa? O rapaz está a falar com a mãe ao telefone, está a ter um monólogo, está a dizer, mãe, você tem razão, como sempre, eu vou voltar para casa, e por baixo está um bocadinho arrevesado, aquela dor, o rancor todo que ele sente, que é sim, com o rabinho entre as pernas, você tem razãozinha, mamã. Há por trás da comida sempre um lado ritual, pelo menos em algumas culturas, talvez naquelas superiores como a japonesa e a portuguesa, não é? E eu acho que há naquele bailado do comer do caracol, porque de facto é um bailado, não é? Há aquele animalzinho que vem numa casca e há o palito que é usado para se enfiar dentro e para se retirar, mas há de facto uma coreografia extremamente delicada que se calhar é o correspondente do sushi para os portugueses, não é? Não, por acaso quem é o leitor da Mónica e do Cebolinha e do Cascão sou eu, porque eu é que sou pai. O Jorge não tem essa cultura, não tem livros da Mónica em casa. Eu é que tenho filhos que são fãs e eu próprio sou fã do Maurício, que por ironia é casado com uma japonesa. Ele gosta dessa ambiguidade, particularmente nos títulos, não é? Portanto, é uma palavra que significa uma coisa em português, significa rei masculino, mas também existe uma rainha má. Trabalhei neste livro como um poeta e o que interessa com o poeta é que as palavras façam sentido. Neste caso, é a interação com a imagem, e não que sejam muitas. Os primeiros portugueses a chegarem, os primeiros europeus a chegarem ao Japão, os portugueses. E, portanto,
Moral da história, fui viajar para o Japão à procura do exotismo para encontrar aquilo que tinha em casa. O fascinante em Tóquio é que muito pouco fica. Muito pouco de Tóquio tem mais de 50 anos. Tóquio é a cidade móvel por excelência. Ao contrário de Lisboa, que é a cidade imóvel.